traz o seguinte: pastor, o que significa um povo sem direção? Normalmente, quando nós pregamos o Evangelho, anunciamos a palavra de Deus, nós temos direcionado as pessoas em um norte, uma posição que leva a Deus, uma direção a Deus. Isso aí é a verdadeira direção. Mas temos visto que nos últimos tempos o povo está sem direção, especialmente em relação às coisas de Deus, ao Evangelho. Parece, eu sempre toco, sempre vou malhar nessa tecla, parece um bocado de zumbi. Um maluco levando outros malucos. Quem assiste filme de zumbi sabe disso. Geralmente tem um zumbi, um doido, um demônio ali que vai levando os outros. Zumbi é aquela pessoa que morreu, o corpo anda e tal, mas não respira, não tem mais nada dentro de si. Isso é uma ficção, não é apenas explanação. E normalmente tem um, e dentro dessa temática desse texto, nós temos visto aí os malucos, ainda há pouco falava sobre um bocado de louco, que sai na frente levando o rebanho, quando nem eles mesmos sabem o que quer e nem eles mesmos questionam, simplesmente senta, levanta, fica em pé, de lado, abraça, aperta a mão, faça isso, canta, e as pessoas vão aí seguindo tranquilamente como se tudo estivesse bem. Mas hoje a nossa temática, o nosso objetivo é mostrar a direção do Evangelho, a direção da salvação, independente da igreja, independente da denominação, mas na Bíblia Sagrada, externando aí, como Deus quer que nós estejamos diante dele. Vamos começar com o livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 31, que traz a seguinte citação. Jeremias 5:31. E os profetas profetizarão falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles o meu povo, e assim deseja. Mas o que farei ao final disso? Observe que é como se Deus estivesse olhando para a conjuntura atual, o contexto atual das pessoas na questão da religião. Observe que diz que os sacerdotes, os profetas profetizam. Eu vou traduzir a coisa aqui, eu vou traduzir o texto. Dominado pelas mãos dele, pelo que eles querem, o que eles pensam. Impõe o povo, obedece. E assim o meu povo deseja, mas o final, o que farei deles? Essa citação farei deles não é só a esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses falsos sacerdotes. Quando falo em sacerdote, estou relacionando ao cristianismo, não a denominação A e B, a determinada religião, não. A Bíblia diz sacerdote, foi Deus que escreveu, eu não posso fazer nada. Os profetas que nós vimos aí na internet são os profetas, né? A profeta, a pastora Nadia, profeta fulano de tal, dando prejuízo na obra de Deus. De certa forma, não precisava comentário sobre esse versículo, que ele é explícito. Que estão fazendo segundo o entendimento dele, não diz segundo o Evangelho. Aí vem a questão de Deus. E o que é que Deus vai fazer com eles? Os que ensinam errado e os que fazem questão de andar errado. Porque vou voltar a tocar no mesmo assunto, porque estamos em pleno século da liberdade de expressão, de pensamento. As pessoas hoje, abertamente, a pessoa não quer ser homem, eu quero ser mulher, não tem problema, a questão é dele com Deus e Deus com ele. A mulher diz, não, eu quero ser mulher, eu quero ser homem, e nós respeitamos. Não existe mais aquela perseguição, não existe mais aquela ditadura, aquela maldade da Idade Média. A pessoa diz, eu quero ser cristão, vai ser, eu quero ser umbandista, vai ser, eu quero ser kardecista, vai ser, não tem problema. Chegamos a esse nível de entendimento, de liberdade de expressão. Cada um segue a sua maneira. Então as pessoas hoje sabem o que é certo e errado. Mas os pregadores, os anunciadores da palavra de Deus,
Quando falam sobre isso, diz a intolerância religiosa. Quando nós não estamos falando de religião, estamos falando o quê? De salvação e de condenação. Estamos advertindo, admoestando, exortando as pessoas para elas não entrarem em condenação. Não se pode abrir a boca e dizer que Satanás leva para o inferno, que o satanista diz que é intolerância, quer matar, quer levar ao judiciário. Aí tem ao mesmo tempo que tem de bandidos, de pessoas más, soltas, assassinando, fazendo tudo que quer. O que tem de fascínio, o que tem de fascistas, vestidos de político, roubando, enganando o povo, isso aí tá bom demais. O que tem de falsos pastores, mentindo, profetizando, todos vão usar agora um pejorativo, não tem medo, não tem problema com a linguagem, porque para mim o português tanto fala o português clássico, o português erudito, como o meu português nordestino. E agora comentando, são pessoas lascadas de vida, essa é a expressão, sem nada, exortando os outros a buscar prosperidade, a buscar cura. A gente chega na casa desse povo, os filhos tudo doente, mandando cura para os outros, quando não tem nem para si. Não pode mostrar o erro, pois serão catalogados como crítico, como terrorista, como subversivo. Mas aqueles que têm um negócio com Deus, aqueles que foram chamados por Deus para anunciar o Evangelho, não se abalam. São imunes, são inerentes, estão nem aí. Que ache, que deixe de achar, que está certo, que está errado. O que importa é que o Evangelho seja pregado. Porque as coisas de Deus é loucura para esse mundo. Esse Evangelho que prego agora, que anuncio agora, é loucura para o mundo. Porque simplesmente a gente olhar para uma prostituta desprezível, jogada, vituperada pela sociedade, uma mulher assim em menor valor, olhar para ela e dizer que Deus ama, ele acreditar nessa palavra e mudar de situação e se tornar uma pessoa salva, isso é mistério, mas para o mundo é loucura, porque quanto mais sujo, quanto pior esteja a degradação espiritual, melhor para o mundo. Sabe por quê? Porque se alguém tiver pior do que eu digo que eu sou melhor do que fulano. Isso é a filosofia do mundo. Se fulano tiver pior pecado do que eu, melhor para mim, porque ele está mais pecador. Mas o reino de Deus não é julgado por isso aí. E quando nós pregamos essa palavra, vem uma questão: se o nosso relógio não estiver alinhado pelo do mundo, tiver um segundo à frente, um atrás, a gente apanha. Mas o relógio do crente, a mensagem do crente, as boas novas do crente, ela é regulada por Deus, nem vai na frente nem atrás. Nós não andamos conforme o mundo, e Deus não quer que você ande conforme o mundo. A própria Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que do mundo há, o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é a concupiscência da carne? O desejo demasiado da carne em todos os aspectos, em comer, em se prostituir, em dormir, em beber, em pecar. A concupiscência dos olhos, o desejo demasiado dos olhos, é ver, acusar, catalogar, mostrar. E a soberba da vida é achar que não vamos morrer, achar que somos soberanos sobre a nossa vida. De forma alguma. Vamos começar a analisar, vamos começar a visualizar o reino de Deus. Porque nas questões espirituais, o mundo é analfabeto, o mundo é despreparado, o mundo é desajustado. Somente a Bíblia é que pode colocar uma pessoa no trilho, na linha que leva a Deus. Esse é o caminho, essa é a direção. No livro de Provérbios, no capítulo 14, o versículo 11, tem uma grande citação que diz o seguinte: não havendo sábios conselho, o povo cai, mas nas multidões dos conselhos há segurança. Tem uma Bíblia que diz a direção.
O que eu quero dizer é que quando não tem pastores, é que quando não tem crentes aconselhando, orientando, o povo cai. Mas na multidão dos conselhos da palavra, a direção de Deus. Motivo pelo qual a gente vem aqui na rádio, nas igrejas, na internet, nos grupos que faz parte, nos nossos grupos de base, de consulentes, de conselheiros, de aconselhado, fica repetindo a mesma coisa até as pessoas tomar a direção. E tem surtido efeito, só que a longo prazo, a obra é de Deus, não é minha. Agora a gente se deixar seguir por doutrina satânica, por direção que não leva a Deus, é assinar a nossa condenação eterna. Está assinando a condenação eterna. E o povo está brincando. O povo está brincando com a salvação, mas ainda há momento de reconciliação. Há momento de reconciliar com Deus. Porque o mundo está nessa direção errada. As pessoas estão caminhando, você está caminhando, digo melhor você explícito agora, à beira do abismo, achando que é certo, mas não é. Porque lá na sua alma, dentro de você, você sabe que tem uma coisa errada. Eu vou além, eu não vou ficar pela beirada, como diz os nordestinos, não. Você sabe, você mais do que ninguém reconhece que na sua religião, aonde você está, tem uma coisa errada. E sabe que coisa errada é essa? É a falta de Cristo, é a ausência de Cristo. Porque se tivesse Cristo, você era uma pessoa realizada, mesmo nas pressões, mesmo nas agruras, nos destemperamentos da vida, você tinha essa convicção, essa esperança. E você, com toda a fartura, com todas as felicidades que tem, sente-se uma pessoa incompleta, infeliz. Isso é falta de Cristo. Vou provar biblicamente, João 14,6. São palavras de Cristo. Disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que vamos estudar português agora. Vamos nos artigos definitivos, vamos sujeito, verbo, advérbio. Vamos ver se ele está aprendendo esse português. Jesus não disse eu sou um, não. Está no singular, eu sou o caminho. Jesus não disse que era uma verdade, ele disse a verdade. E a vida, disse que era uma vida, não. Aí, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora eu pergunto, vou usar os termos do apóstolo João. Filhinhos, o que é que tem difícil de entender nisso? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tirou o ato meritório de todos e de todas, é Jesus. É porque o que é Jesus, e o diabo fica gemendo, fica babando, fica espumando, porque não dá para ele nem para ninguém. Agora a verdade eu vou dizer, é que o homem romantiza o pecado. O que é romantizar? Romantizar é viver uma história de amor com Satanás. Torna o pecado romântico, prazeroso. Vive esse romantismo com Satanás. Uma coisa que eu aprendi é que as pessoas, mesmo assassinos, mesmo os ladrões, as pessoas desprezíveis que você pensa aí, elas não são completamente ruins, não. Tem que ter algo bom. Podemos dizer, de certa forma, que são pessoas boas, mas estão caminhando em uma direção errada. Estão tomando um caminho errado. Ora, se eu tiver... Vamos filosofar. Vamos bem rasteiro, bem cafuçu. Vamos aí dizer que estejamos andando
de branco, numa estrada limpa, ventilada, perfeita. Nós vamos tirar todo esse caminho sem nos sujar. Agora vamos pegar essa roupa, esse terno, esse paletó, esse vestido, esse sapato branco e andar numa estrada suja, cheia de carvão, cheia de lama, atolando. O que é que vai acontecer? Nós vamos se sujar, nós vamos se melar. Então essa é a diferença do caminho de Jesus para o caminho do mundo. Nós temos algo bom. Sabe por que nós temos algo bom? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora nós é que escolhemos viver esse romance, viver essa história de amor com Satanás. Quer ouvir uma declaração de amor de Deus? E uma sentença ao mesmo tempo, uma sentença progressiva, bíblica. Observe, Jeremias 7, 23 e 24. Olha o que é que Deus fala. Jeremias 7, 23 e 24. Anota. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o vosso caminho que eu vos mandar, para que te vá bem. Olha que declaração boa. Eu ordenei isso, ouvi minha voz, eu vou ser o teu Deus. Mas se você andar no caminho que eu vos ordenar, aí vem a segunda parte. Mas não ouviram, não inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram por trás e andaram para trás e para diante. Feito bêbado, cambaleando. Primeiro ele diz: ouvi minha voz, rapaz, eu no caminho, eu vou ser teu Deus. Não existe honra, não existe alegria maior do que sentir a presença de Deus. Daí porque o povo é crente. O povo vai para as igrejas porque sente a presença de Deus, o crente verdadeiro. E diz: para que te vá bem. Aí diz: não ouviram, não inclinaram os ouvidos, nem meus conselhos, seguiram o propósito do seu coração. Roubar, trair, enrolar, seguir bandoleiros, né? Bandoleiro, bando. Aí a Bíblia diz: seu coração malvado. E andaram para trás e para frente, e não para diante. Cambaleando, o mundo está cambaleando. Por quê? É um passo para Deus e 2 passos para o diabo. E o diabo está ganhando espaço. E o diabo está ganhando os objetivos. Eu vou dizer uma coisa. Hoje eu estou com tudo. O engano do mundo é tão grande que as pessoas querem chegar numa cidade que está ao norte e pegam o caminho do sul. O que eu quero dizer? A pessoa quer ir aqui para Campina Grande, vou dar um exemplo agora em direção contrária. A pessoa quer ir para Campina, pega aqui a estrada de Alagoa Grande. Não vai chegar nunca, porque as pessoas, em resumo, estão querendo ir para o céu, mas estão caminhando para o inferno. Querem ser de Deus, mas estão vivendo com o diabo. Coisa estranha, coisa nojenta, coisa asquerosa, difícil de entender. Vamos ver se tem amparo bíblico nessa citação. Estou já terminando. Provérbios 15 e 24. Para o entendido, o caminho do céu é para cima, para se desviar do inferno que fica para baixo. Para quem é inteligente, o caminho do céu é para cima, viu? Para se desviar do inferno que fica para baixo. Ou seja, as pessoas estão querendo chegar no céu em vez de pegar um avião. Isso é figura de linguagem, é metáfora. Querem chegar no céu em vez de pegar um avião, estão pegando, cavando um buraco para chegar na presença de Deus. Vai se encontrar com o diabo. Somos tendenciosos a olhar para estradas erradas. Somos inclinados a olhar as coisas que são erradas. Tememos a Deus. Respeitamos a Deus. Dizemos que Deus é Deus. Mas o mundo ama o arraial do diabo. Arraial é a casa, o lugar do pecado.
Veja, a casa do vizinho é mais bonita, né? O vizinho é mais abençoado. Aí os prostitutos, a mulher do vizinho é muito bonita, é carinhosa. É assim. Nós estamos com Deus, nós temos toda a felicidade, nós somos completos, mas preferimos olhar para a casa do diabo, dizer que é abençoado, dizer que é mais bonito. Acontece esse sentimento porque estamos deixando de olhar para a direção certa, olhando para Jesus. Vamos ver Hebreus 12:2. Vou terminar com chave de ouro. Hebreus 12:12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas o que quer dizer pelo gozo que lhe estava proposto? O que é o gozo que estava proposto a Jesus? O que é que a Bíblia quer dizer isso? Quer dizer que Jesus estava bem. O Filho de Deus estava à direita de Deus. Não precisava ele passar por isso, não. Ele desceu do seu gozo, da sua majestade, desceu da sua plenitude, foi afrontado, morreu na cruz, foi humilhado, foi vituperado, foi caluniado por nossos pecados. Suportou a afronta, mas hoje a Bíblia diz que está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então vamos entrar na porta da graça. Vou terminar, vou deixar aqui um pensamento. O diabo te oferece um caminho. Satanás te oferece um caminho. Mas ele não te obriga a seguir esse caminho, não. Nunca eu vi um diabo obrigando ninguém a seguir o caminho. Nunca eu vi o diabo mandando alguém roubar. Nunca eu vi o diabo mandando alguém adulterar. Nunca vi o diabo mandando ninguém ir para o espiritismo. Não. Ele mostra. Aqui é a casa das bênçãos, as casas da cachaça. Você vai porque quer. Ele nem amarra, nem tem o poder de obrigar. Você está indo para o inferno porque quer. Para o céu vai quem quer. Mas para o inferno vai quem não quer. Então seja abençoado, aceite Jesus. Procure uma igreja de vergonha, uma igreja de verdade. Porque rendezvous, frasqueira. É o índio, né? Vamos usar a voz de índio de juntas. Fuleiragem. Achou a graça? Fuleiragem tem aí em toda esquina. Fuleiragem usando o nome de Deus. Igreja evangélica não. Fuleiragem é de fuleira, viu? Estou dizendo pornografia não. Fuleira é desclassificado. É desprezível. Não é um nome feio, não. Deixa de fuleiragem, deixa de safadeza, né? Tem um bocado de fuleiragem aí com nome estranho. São tão ruins, meus amigos, são tão sem vergonha. As igrejas têm um nome bonito, igreja tal. São tão fuleiros, eles debocham do povo, eles gozam com botam um nome estranho. Igreja disso, daquilo, igreja não sei o que lá. Igreja da estrada dos que não foram, dos caminhos que não levam ao céu. É cada nome, é cada coisa. Igreja da pedra. Igreja da pedra. Sempre que a pedra é Cristo. Mas eles botam o nome gozando com a cara do povo e o povo acredita nessas coisas. Hein? Mas que Deus abençoe a você rica e abundantemente. Amém.